Paz, queridos! Espero que você esteja muito bem. Por que é tão importante uma igreja bíblica? Eu vou explicar num vídeo aqui o porquê que isso é tão importante para a sua vida. Vamos lá. Nós não tropeçamos, e aqui eu trouxe um esboço como eu faço na igreja, tá? Nós não tropeçamos em grandes montanhas, mas a gente tropeça em pequenas pedras. Você já percebeu que ninguém tropeça numa montanha porque as montanhas são visíveis, elas são enormes, imponentes, você não consegue ignorar a montanha. A montanha você vai desviar delas, mas as pedras, as pequenas pedras, essas nos fazem cair. Na vida espiritual, o perigo raramente vem com uma grande heresia, escancarada. Ele chega em pequenas concessões. Como assim? Você nunca vai ver uma igreja falando no ano de 2026, só através dessa igreja você entra no céu. Ou você não vai ver uma igreja falando Jesus e Deus são pessoas distintas, ou relativizando a Trindade. Você vai perceber que as igrejas elas são cautelosas, inclusive as igrejas que não são saudáveis. Mas tem uma metáfora central da pedra no caminho que eu quero dividir com vocês. Ninguém acorda dizendo, hoje eu vou abandonar a fé bíblica. Ninguém. Você nunca vai acordar dizendo, eu vou abandonar a fé. Isso não vai ser do dia para a noite. Assim como ninguém tropeça na montanha. Uma ideia que aparentemente é inofensiva vai afetar a sua fé. Uma interpretação mais moderna vai afetar a sua fé. Uma promessa não cumprida, uma profecia errada, um ajuste sutil na verdade para que ela fique mais confortável a você. E quando a gente não percebe, a gente já está no chão. As igrejas, os líderes, os hereges, as seitas, eles não vão escancarar grandes perigos. Normalmente são belos. Quando você vê os mormons, os adventistas, os testemunhos de Jeová, os padrões de organização são as coisas mais lindas que você pode ver. Existem museus, templos, cursos, união social. Porém, nas mensagens, na sua doutrina, nos seus detalhes, você vai perceber pequenas pedras. O liberalismo teológico não entra pela porta da frente dizendo a Bíblia não é a palavra de Deus. O liberalismo teológico não vai falar assim, olha gente, a gente está aqui relativizando a Bíblia é um... Não. Eles vão começar dizendo assim, isso precisa ser reinterpretado. Existe uma interpretação e a palavra de Deus não é o que está escrito, mas é o que sai da minha boca. A palavra de Deus é a profecia que Ele me dá, não o que está escrito. Isso fazia sentido naquela época, hoje já não faz sentido. Deus é amor, então isso não é tão sério assim. Isso são pequenas pedras, essa relativização, esse liberalismo. Isso vai sendo introjetado homeopaticamente, por doses, a conta-gotas dentro da tua alma. Só que esse também não é somente o problema no liberalismo. Esse é o problema da religiosidade do auto-engano. A religiosidade também funciona como pequenas pedras. Olha só. Mantemos as aparências, os rituais, o discurso correto, o discurso bonito, o discurso bem vestido. Mas vamos tropeçando em pequenas pedras, por exemplo, a oração é deixada para depois, a palavra é relativizada, o jejum nunca é dito, nunca é explicado, o que é orar, o que é adorar, o que é uma disciplina espiritual, o que é o perdão, o que é a misericórdia, o que é a longanimidade, o que é benignidade, o que é a sensatez espiritual, quais são as disciplinas espirituais, o que de fato é louvar, o que é misericórdia que é o mover-se em direção ao miserável. Verdades como essas jamais são ensinadas. A nossa consciência ela é silenciada pela verdade que eu olhei, acreditei, impus como verdade, mas eu mesmo não sei explicar a verdade da qual eu mesmo acredito.
E o descuido é o descuido com que parece muito pequeno. E parece muito pequeno, isso não tem problema não. Eu estou numa igreja aqui, tem 3, 4, 5 falhas. Esse líder aqui tem 4, 5, 6 falhas. E não é falha que eu falo enquanto ser humano, mas é enquanto ensino, enquanto mensagem, enquanto teologia. O pecado, ele não começa grandão, sabe? Ele não começa grandão. O pecado, ele começa com pequenas pedrinhas. Ele começa pequeno, aceitável, justificável. É só uma vez. Não é tão grave. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Mas são essas pequenas pedras que nos fazem cair longe de Deus. É um tropeção que você bate, de repente você já caiu longe. Pois é. O inimigo não precisa colocar uma montanha no seu caminho. Não vai ser uma montanha. Basta espalhar pequenas heresias, pequenos erros, pequenas dúvidas, pequenos porquês, pequenas perdas, pequenas mentiras, várias. Ele vai espalhando várias pedrinhas pequenas. De repente você já está todo machucado e tombou tudo. Basta espalhar, porque ele sabe que a queda vem da soma de descuidos. Por isso a fé bíblica exige vigilância nas pequenas coisas. Hoje, eu tenho um convite muito simples para você. E é um convite simples mesmo. Olhe para o seu caminho. Quais são as pequenas pedras que você tem ignorado, tapado seus ouvidos, fechado seus olhos, entrado em discussões bobas, defendendo coisas bobas e juntando essas pedras, das quais você vai tropeçar. Porque montanhas nós vemos ao longe, mas são as pequenas pedras que nos fazem tropeçar. Que Deus nos dê olhos atentos e amor pela palavra, antes que uma pedra nos derrube. Eu poderia aqui trazer vários textos bíblicos sobre homens e mulheres que tropeçaram em pequenas pedras. Às vezes, a própria teologia dos escribas e dos fariseus não os permitiram ter a capacidade humana de ouvir Jesus. Às vezes a tua teologia, você se tornou tão fã da tua teologia, mas tão idólatra, que você perdeu a capacidade de ouvir. Às vezes, a sua religião te tornou tão cego e com pedrinhas pequenas que você foi se apaixonando e juntando, porque foi de pouquinho em pouquinho. É uma construção afetiva que você não tem a capacidade de ouvir o diferente. O ouvir o diferente te faz odiar, te faz enlouquecer. E essas pequenas pedras estão paulatinamente quase te derrubando. Que Jesus te dê, pelo Espírito Santo, sensibilidade, boa escuta, para tomar cuidado com a relativização de coisas importantes que para você hoje são pedras pequenas que não mudam nada, mas que pode te derrubar. Deus abençoe sua vida.